Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Não deixem de assistir as duas primeiras e, continuando onde a gente fez já o primeiro exercício, o segundo tivemos dever de casa e vamos ter uma correção em vídeo em breve com os exercícios que ficaram e que ficarão desta aula que você está assistindo. Então aqui ele pede, escreva como se leem os números da atividade anterior. Eu vou escolher aqui alguns, fora de ordem, para a gente escrever juntos, e os demais que sobrarem ficarão aí como dever para você treinar. Então, olhando para a letra B, a gente tem um número 80, deixa eu colocar aqui para a gente escrever juntos, 80 e 9.182. Ok? Então, a gente escreveu por extenso o número que está na letra B, que é o número 89.182. Já olhando, por exemplo, para a letra C, a gente vai ter aí na letra C o número 9.271. Então, esta maneira da gente escrever por extenso, tanto a letra B quanto a letra C, e aí você vai treinar as letras A, D e E. Avançando um pouquinho, a gente vai trazer aqui uma extensão das classes. Lá em cima a gente só viu duas, agora a gente tem quatro, que são a dos milhões e a dos bilhões. Então, para escrever esse número enorme, a gente tem o ideal que é escrevê-lo de trás para frente, para a gente não se perder, até porque eu teria que contar e ver aqui a quantidade de ordens que a gente tem. Então, para garantir, a gente vai escrever ao contrário. Primeiro aí é o 4, depois o 5, depois o 6, após o 3, depois o 4, em seguida o 7, depois o 8, após o número 1, o número 7, o número 8, o número 3 e o número 5. Então, e como escrevê-lo por extenso? Dá um trabalhão enorme, mas vamos lá, vamos escrever juntos para a gente treinar. Eu começo lá da esquerda, lendo 538 bilhões e 718 milhões e 743.654. Então, esse é o meu número gigantesco que ele pediu para escrevermos por extenso. E aí, avançando um pouquinho, a gente tem ali uma curiosidade acima e vamos chegar numa definição que é bem interessante, que é a definição de valor absoluto e de valor relativo. Valor relativo é você dizer a posição daquele determinado algarismo e indicar se ele é a parte de centenas, de dezenas. Então, você vai ler o número completo, tá? Então, por exemplo, aqui, esse 3 encontra-se na casa das centenas. Então, a minha leitura para ele era o 300. Isso é o valor relativo. O valor absoluto, você vai dizer que aquele é o algarismo 3. Ele vale exatamente aquilo que você está lendo, apenas o algarismo que ele representa. Então, o valor absoluto vai dizer qual é o algarismo e o valor relativo vai colocar aí os zeros que forem necessários. Então, por exemplo, aqui o número, como é que a gente lê? Em 4.086.253. Então, qual é o valor relativo do algarismo 6? Então, repare você que ele está aí na casa das unidades de milhar. Então, a gente vai ter que esse número 6, né, esse algarismo 6, ele equivale a 6.000. Quantas classes tem esse número? Não são de 3 em 3? Então, aqui está a primeira, aqui a segunda e aqui iniciando a terceira. Então, eu tenho ao todo aí 3 classes para observar. Quantas ordens, ou seja, quantos algarismos? Eu tenho ao todo 7 algarismos.